Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação. Graças a Deus, hoje nós iremos estar gravando mais um vídeo e iremos estar lendo alguns textos. Vamos escolher um tema para nós estarmos debatendo um pouquinho, ou falando um pouquinho hoje, estudando um pouquinho sobre esse tema. Livro que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2. Abra sua Bíblia aí, nós iremos estar lendo do capítulo 2. Vamos ver o versículo de número 11. Vamos ler só o versículo 11 para nós iniciarmos nossa palestra de hoje. Tito 2:11 diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então vemos aí as gloriosas benefícios, ou os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. E Paulo diz, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Na versão Almeida Revista Corrigida, nós vemos uma linguagem um pouco diferente aqui, que ela vai nos dizer assim. Vamos estar lendo em duas linguagens para a gente ver. Tito 2:11 diz assim, né? Portanto, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então nós vemos aqui Paulo falando que a graça de Deus se manifestou, ou se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Nosso assunto de hoje vai ser graça. A graça de Deus. E o tema do nosso vídeo vai ser lei versus graça. Lei versus a graça, né? Nós iremos estar falando. É claro que a autoria desta carta, ou quem escreveu essa carta, como já bem falei, quem escreveu a carta de Tito foi o apóstolo Paulo. Paulo é quem escreveu essa carta, até porque ele mesmo, na introdução da carta, no capítulo 1 e o versículo de número 1, Paulo ele diz assim, o próprio escritor diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que há dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da palavra segundo a piedade. Então, o escritor já está se identificando como sendo Paulo. Paulo foi quem escreveu a carta do apóstolo, ou escreveu essa epístola para Tito, né? Então, Paulo foi quem escreveu a carta. Essa carta de Tito, ela foi escrita mais ou menos no período ou na data 64 depois de Cristo, né? A carta, ela é dedica o ter sido escrito, o outono, ou a carta indica ter sido escrita no outono, melhor dizendo. Isso é, qual foi a época que essa carta ela foi escrita. Alguns dizem que foi no período do outono, porque o próprio escritor, quando nós vemos no capítulo 3 e o versículo de número 12, o escritor ele diz assim, acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada me falte. Então, ele está falando aqui que essa carta ela foi escrita mais ou menos no outono, né? Quando vemos no versículo 12, quando Paulo ele diz assim, quando te enviar Atenas ou Tíquito, procura vir ter comigo em Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Então essa carta ela foi escrita mais ou menos no outono,
essa carta de Tito, Paulo escreveu. Embora Tito, ele fosse um grego, né? Embora Tito fosse grego, o seu nome, o nome Tito ele vem do latim, que significa louvável, né? Mas vamos entrar bem no assunto que a gente quer falar aqui, que é um pouquinho sobre a lei versus a graça. A lei que a gente fala são as leis, os 10 mandamentos, né? Que é do Antigo Testamento, os mandamentos que Deus deixou para cada um dos seres humanos. Deus deixou os seus mandamentos. E a graça que a gente fala é a graça do Novo Testamento, que é a salvação dada pela graça. Agora, a salvação, ela é dada, ou nós recebemos por intermédio da lei, ou recebemos por intermédio da graça. Qual é o preço da salvação? Né? Eu sou salvo pela lei, ou eu sou salvo pela graça? O que é que a Bíblia ela nos diz? O que é que a Bíblia ela nos ensina? Né? Porque se nós formos ver a palavra de Deus no capítulo de número 19 de Mateus e o versículo de número 17, capítulo de número 16 e capítulo 19, versículo 16 e 17, a palavra de Deus diz que um jovem apareceu para Jesus e fez a seguinte pergunta, a seguinte interrogação. Perguntou a Jesus o que é que ele deveria fazer para ele ser salvo, para ele receber a salvação. Jesus olha para aquele jovem e diz que ele guardasse os mandamentos. No versículo de número 17 fica bem claro, da onde Jesus diz a ele assim, e ele disse-lhe, por que me chamas bom? Jesus falando com ele, não há bom senão um só, que é Deus. Aí ele diz assim, se queres, porém, entrar na vida, ele está falando aqui na salvação, né? Porque se você for ler o versículo anterior, o jovem faz a seguinte pergunta. Ele pergunta, bom mestre, o que eu farei para conseguir a vida eterna? A vida eterna era o que ele estava querendo? Ele queria ser salvo, ele queria ir para o céu, ele queria ter a salvação. É como se ele estivesse perguntando, Senhor, o que é que eu faço para eu ser salvo? Eu tenho que fazer alguma coisa para eu ser salvo? Aí Jesus disse, tem. Faça o seguinte, guarde os mandamentos. Então, guardar os mandamentos. Jesus manda que este jovem, ele guardasse os mandamentos. Se ele guardasse os mandamentos, ele seria salvo, né? Então, a pergunta que nos vem é, então, para eu ser salvo, eu preciso guardar os 10 mandamentos? Né? Eu preciso guardar as leis do Senhor? Eu preciso, então quer dizer que eu ainda sou salvo? Para eu ser salvo, eu preciso guardar os mandamentos do Antigo Testamento, né? Onde Deus deu a Moisés numa pedra, gravado naquela pedra, né? Então eu tenho que cumprir aquele mandamento. Se eu cumprir aquele mandamento, eu estou salvo. É assim, né? E nós podemos imaginar algo assim, né? Mas quando a gente começa a ler mais um pouquinho, nós vemos que Paulo, mais adiante, Paulo, ele diz o seguinte, lá em Atos capítulo de número 16, e o versículo de número 30 e 31, de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31, e tirando para fora, disse-lhes, senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? O carcereiro pergunta a Paulo, Paulo, o que é que eu tenho que fazer para eu ser salvo? Aí Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós podemos ver também em Romanos capítulo de número 9, capítulo 10, versículo de número 9 e 10, nós vemos que
Jesus falou que precisava guardar os mandamentos para ser salvo. Paulo está falando em crer em Atos dos Apóstolos. Só que Paulo em Romanos fala que não é só o crer. Para eu ser salvo, eu preciso, além de crer, tem algo a mais. Paulo fala no capítulo 10 de Romanos, versículo 9 e 10, de: sabe, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, aí diz: visto que o coração se crê para a justiça. Então Paulo está falando, já se nós formos ver aqui, tipo uma contradição, se nós formos ver em vista grossa, do que ele está pregando para o carcereiro, porque ele diz que para ser salvo eu preciso crer. Só que ele diz que crer, né, com a boca nós cremos, né? Ele diz que com o coração se crê, né? Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então quer dizer, para eu ser salvo eu preciso me confessar. Aqui Paulo está falando. Não, eu preciso só crer, eu preciso confessar. Aí aqui entrou 3 pontos. Eu sou salvo pela lei, eu sou salvo se eu crer, ou eu sou salvo se eu confessar. Né? Entrou 3. Né? Nós temos 2, agora nós tínhamos um, que era guardar os mandamentos, que Jesus falou ao jovem rico. Depois temos Paulo falando para o carcereiro, que é crer. Depois Paulo ele fala para ao escritor aos Romanos, ele fala para os seus aqueles que receberam essa carta em Roma, né, que eles precisavam confessar. Se confessassem, eles seriam salvos. Então, para eu obter minha salvação, eu preciso ser salvo, eu preciso me confessar. Então, né? Então é isso que eu preciso fazer para eu ser salvo. Então o preço da salvação é essa. Por quê? Nós vemos um problema aqui no seguinte: tem pessoas que dizem que para ser salva eu preciso guardar os mandamentos, e os 10 mandamentos eu tenho que guardar. Se eu não guardar, eu não sou salvo. Existe um conceito religioso da onde ensina que para eu ser salvo eu preciso guardar o sábado. Se eu não guardar o sábado, eu não estou salvo, porque eu não estou cumprindo a lei do Senhor, né? Porque o dia de sábado, conforme essa religião, esse conceito religioso, ensina que o sábado foi decretado por Deus para um dia de descanso, um dia que eu não posso fazer nada, um dia que eu tenho que me dedicar só à obra, me consagrando, estar na igreja. Eu não posso fazer obra nenhuma no dia de sábado, porque o sábado Deus ele deu para descanso da nossa alma, segundo esse conceito religioso, né? Então, se eu não guardo o sábado, eu não estou salvo. Para outros, né, nós vemos que diz que para ser salvo precisa só crer, né? Crer. Então, para nós crer, Paulo diz que nós só cremos com o coração. Com o coração nós cremos para a justiça. Então, para eu ser salvo, eu só preciso crer com o meu coração. Se eu creio no meu coração, então eu estou salvo, né? Eu não preciso fazer mais nada, porque eu creio, lá dentro de mim crê. Meu coração crê em Jesus Cristo, então eu estou salvo. Existe conceito religioso que crê assim. Então, se eu só preciso crer com o meu coração, eu só preciso então converter o meu coração. O meu interior por fora não ofende nada. Eu não preciso mudar-me por fora. Eu não preciso mostrar a diferença por fora. Isso é, eu posso viver do jeito que eu quiser, vestir a roupa que eu quiser, usar os enfeites que eu quiser, porque Deus ele só vê o coração. Deus ele só vê lá dentro, se eu creio nele, se eu confio nele. Eu estou crendo nele, né? Então, Deus ele só vê o coração do ser humano e não precisa mostrar a diferença, não precisa mostrar que eu sou crente ou não sou. Então, existe conceito religioso que prega assim, né? Mas, para o que é que eu devo fazer? Qual é o preço da salvação? Então,
Eu preciso guardar os mandamentos, eu preciso guardar o sábado para ser salvo? Eu preciso crer só com o coração, o resto não importa, Deus não está vendo, Deus só olha para o meu coração, né? Ou eu preciso simplesmente fazer a minha confissão com a minha boca, dizer que eu aceito a Jesus e já está bom, né? Já está bom. Porque uma coisa é certa, o que o apóstolo Paulo ele fala no livro de Efésios, capítulo 2, e o versículo de número 9, e 8 e 9, Paulo diz que a salvação ela é de graça. Pela graça sois salvos. Então a salvação ela é de graça. Mas a nossa questão aqui é, o que é que eu devo fazer para eu ser salvo? Né? Eu devo guardar a lei? Eu sou salvo pela lei? Ou eu sou salvo pela graça? De graça. Então, já eu sou salvo, não me importa mais nada, não me interessa mais nada então. Né? Então o que é que eu devo fazer para eu ser salvo? Primeiro, para você ser salvo, para você receber a salvação, primeiro você tem que confessar. É o primeiro passo. Confessar a Jesus Cristo como Salvador da sua alma, Salvador da sua vida. É o que Paulo ele fala no livro de Romanos, capítulo 10, versículo número 10. Com a boca se faz confissão para a salvação. E lá em Provérbio a palavra de Deus diz que é aquele que confessa e deixa. É o segundo passo da salvação. Além de confessar, o segundo passo é deixar. Mas eu devo deixar o quê? Aí nós vamos para o que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 4, e da onde ele relata que deve deixar as velhas práticas do velho homem, né? Que ele fala, deve deixar a mentira, deve deixar as velhas práticas pecaminosas, isso é, se bebia, não bebe mais, se fumava, não fuma mais, se prostituía, não se prostitui mais. Então deve deixar isso aí de lado, essas coisas que a Bíblia Sagrada ela condena, é deixar. É o que Paulo também fala lá no livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, do seu segundo livro de Coríntios, e ele diz que, portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se eu quero ser salvo, o primeiro passo é confessar Jesus como Salvador. Segundo passo, eu devo deixar, né, as práticas pecaminosas para trás. O que ofende a palavra de Deus, eu devo deixar para trás. Terceiro passo que eu devo fazer para eu ser salvo é você, além de confessar a Jesus, além de você deixar as práticas pecaminosas para trás, é o que Paulo disse, que agora nova criatura é. Isso é, as coisas velhas se passou, agora você é uma nova criatura. É fazer a diferença. O que é fazer a diferença? No livro de Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 18, a palavra de Deus diz que e vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Então, há uma diferença de quem serve a Jesus e quem não serve a Jesus. Há essa diferença da pessoa. Você tem que mostrar a diferença. Jesus ele não só olha o que está lá por dentro, porque a mudança ela tem que vir de dentro para fora. Isso é, você mudou lá dentro, vai mostrar aqui fora, vai mostrar que lá dentro está mudado também. Então, para eu ser salvo, eu preciso mostrar ou fazer a diferença. É o que Jesus ensina aos discípulos e diz que eles são luz do mundo e sal da terra no livro de Mateus. Jesus diz aos discípulos que eles eram luz do mundo e sal da terra. E ele diz, se o sal ele for insípido, isso é, se o sal ele passar da sua validade, chegar a um estado que não presta mais, para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora. E como luz, nós devemos brilhar. Deus, nós temos que mostrar Deus em nossa vida. No livro de Mateus, capítulo número 5, versículo de número 13, o próprio Jesus diz isso. Ele diz assim, vós sois o sal da terra.
E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para que se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ele ainda diz no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se colocar debaixo do arqueiro, mas no velado, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, Jesus diz no versículo 16 do capítulo 5 de Mateus, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Veja, não é diante de Deus, não é Deus que tem que ver que eu sou crente ou não. Ele diz que nós devemos brilhar, mostrar a luz de Deus na nossa vida aos homens do mundo. Ele diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam, isso é, eles têm que ver as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, se eu quero ser salvo, eu devo resplandecer, mostrar a diferença, mostrar que Jesus está comigo aos homens. Aí quebra aquele conceito religioso, da onde muitos dizem que eu não preciso mostrar a ninguém que eu sou crente, né? Aí Jesus está dizendo, você deve mostrar que você é crente, eles devem olhar para você e enxergar a luz de Deus na sua vida. Tá vendo? Então, não é fácil. Devemos seguir a Jesus. Então, somos salvos pela graça, né? Somos salvos pela graça, isso é de graça. A gente não paga nada, mas a salvação, nós só obtemos ela por intermédio de algumas coisas. Isso é, a salvação, ela vem acompanhada com algumas responsabilidades do que o ser humano tem que cumprir, né? Não é porque eu sou salvo, eu estou livre e posso fazer o que eu quero, não. A salvação, ela traz responsabilidade para a vida daquele que recebeu a salvação. E é bom nós pontuarmos aqui e mostrar que Paulo diz que pela graça sois salvo. Agora, salvo de quê? Né? Salvo de quê? Estou salvo de quê? Estou salvo do pecado. A salvação, ela nos salva do pecado. E o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, nós não podemos abolir a lei de Deus, porque se a gente abolir a lei, não vai existir mais pecado, porque a lei, ela aponta ao pecado do ser humano, né? Então, era a lei que Deus deu a Moisés que mostrava o pecado da raça humana, o pecado do povo de Israel. Então, a lei apontava ao pecado. Então, se nós abolirmos a lei, não vai existir mais pecado. Então, eu não posso abolir a lei. Então, se eu abolir a lei, não vai existir mais pecado. E se não existe mais pecado, então eu não preciso mais ser salvo. Porque eu vou ser salvo de quê? Se não existe mais pecado, se a salvação ela me salva do pecado, né? Então, nós temos que ver isso aí. Então, a lei é bom nós observar, porque ela aponta ao pecado, ela mostra o pecado, né? Então, Jesus nos salva, né, do pecado que a lei dele nos mostra que é errado, né? Então, nós somos salvos pela graça, mas a graça de Deus, ou a salvação, ela nos traz algumas responsabilidades. Eu não posso aceitar a Jesus e permanecer fazendo prática que não pode, prática pecaminosa. Não. Eu preciso aceitar Jesus, eu preciso entender que quando eu aceito Jesus, agora, dali por diante, eu vou estar sendo responsável e vou dar conta de Deus por tudo que eu fizer naquele exato momento adiante, né? E eu tenho que entender que a Bíblia, ela me mostra, ela me ensina que a salvação, ela traz responsabilidade e que eu devo cumprir, eu devo andar conforme ela pede, conforme ela ordena. Amém? Que Deus assim ele possa nos ajudar, né? A graça de Deus ela tem nos salvado. A graça de Deus ela tem nos libertado. A graça de Deus ela tem nos
suprido a salvação, né? Que nós possamos confessar, você possa confessar o seu pecado a Jesus. O apóstolo João, na sua primeira carta ao João, no capítulo de número 1 João, capítulo 1, versículo de número 8, e o versículo de número 9, ele diz assim, ó, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Então, quer dizer, todo mundo ele tem pecado, todo mundo precisa de salvação. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, todos nós transgredimos a lei de Deus. Não há verdade em nós, mas ele diz aqui a solução para nós ser salvos dessa violação da lei de Deus. Ele diz no versículo 9, mas se confessarmos os nossos pecados a Ele é fiel, está falando de Deus, se confessarmos a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, isso é, Ele perdoa aquilo que você tem feito, aquela prática pecaminosa que você tem feito. Deus, Ele perdoa. E Ele diz, e Ele nos purifica, isso é, Ele purifica também, né, de toda injustiça. Então, Deus, Ele perdoa o pecado do ser humano. Ele perdoa quando você transgride a lei dEle, quando você passa a confessar a Ele como único e suficiente Salvador da sua alma. Então, se você ainda não é evangélico, se você já é evangélico, entenda da sua responsabilidade como cristão, né? Cumpra a palavra de Deus, né? Observe a lei do Senhor, né? E ande conforme a palavra de Deus ela ensina, ela mostra. Amém? Que Deus ele nos abençoe. Que Deus ele nos ajude. Que Deus ele possa continuar vos abençoando cada dia mais. Divulgue o nosso canal para que nós possamos levar o Evangelho a mais pessoas. Compartilhe o vídeo, mostre ou mande o link do vídeo para seus amigos, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, poste lá nas suas redes sociais, né? Divulgue, nos ajude para que nós possamos estar levando o Evangelho a mais pessoas, para que mais pessoas possam estar aprendendo e a palavra de Deus possa estar edificando as pessoas. Amém? Que Deus ele ajude, que Deus ele nos abençoe. Eu espero você no próximo vídeo, né? O vídeo aí do nosso canal. Se você não viu os outros que tem, vá lá no canal, tem vários vídeos, falando sobre apologética, falando sobre alguns temas da Bíblia Sagrada polêmicos da Bíblia Sagrada que a gente muitas vezes tem dificuldade de entender, mas a gente tenta explicar aqui dentro do nosso limite. Amém? Que Deus abençoe, que Deus lhe ajude e eu aguardo.